Com o Chevrolet Bolt você pode ir de São Paulo ao Rio sem precisar abastecer. De São Paulo a Curitiba ele roda quase 500 km com uma carga só. É o dobro do que o Nissan Leaf, por exemplo, mas ele custa quase 4 vezes o preço de um Onix básico ou duas Tracker 1.0 automático. Será que vale a pena comprar esse carro em 2021? Chevrolet Bolt é o carro elétrico, um dos mais interessantes à venda no Brasil, porque apesar desse jeitinho aí de carrinho familiar, meio de minivan, parece até no porte um Honda Fit, ou então vamos aí, ele parece um hatch médio, né? Ele é um pouquinho maior do que um Honda Fit, mas esse carro aqui tem 203 cavalos de potência, bastante força e muita autonomia, porque com esse carrinho aqui, ó, dá pra gente ir de São Paulo ao Rio e ainda sobra carga. É praticamente o que você vai rodar uma vez por semana, recarregando ele uma vez só. Mas será que esse carro vale a pena? Vamos conhecer ele em detalhes? Bom, vamos analisar ele um pouquinho mais em detalhes, né, pessoal? Já falei que ele parece o quê? Um Honda Fit, né? Ele tem um estilo meio de minivan, né? Parece que a dianteira é maior, mas você tá vendo os dados aí, né? A dianteira é elevada, maior, ele tem alguma coisa de cromado. Não tem muito o estilo dos carros que a GM está fazendo hoje em dia, né? Por exemplo, aqui na dianteira a gente tem a grade preto brilhante, não é vazada porque ele não precisa de ar para refrigerar o motor. Farol do tipo projetor, você está vendo aí, ele vem unido aqui a palavra, né, o embleminha dele, Bolt EV, Electric Vehicle, né, veículo elétrico, rodas aro 17, um desenho mais suave, né, poderíamos até dizer que é um carro com estilo feminino, né, não poderíamos deixar de dizer isso, é um carro com linhas um pouco diferentes do que os carros que a GM tem, né, mas ele lembra um pouquinho de Tracker, lembra um pouquinho de Onix, enfim, vai deixando sua opinião aí nos comentários. Em relação ao espaço, em relação ao que ele tem, né, vamos até olhar aqui as dimensões. A gente abre e tem um porta-malas que é meio raso, né? Não é um porta-malas grandão, mas o acabamento é legal. Acabamento meio cinza, muito bem feito, forrado. Aqui embaixo a gente tem porta-objetos. Ué, cadê o pneu? Ele não tem pneu step porque ele usa o kit Run Flat, né? Vem um kit para você poder consertar, né? Se você tiver problemas lá com o pneu, que no Brasil não é muito difícil de acontecer. Aqui atrás tem um embleminha de Bolt EV, Bolt Electric Vehicle, não tem versão, é versão única à venda no Brasil. Tá ali os refletores, um cromadinho, ele tem sensor de ré, é um carro bem interessante. O entre-eixos dele é bom também, ele é bem amplo, principalmente por dentro. Vou mostrar um pouquinho do que a gente encontra do lado de dentro desse carro. O banco está ajustado para mim aqui, né? Se eu for dirigir o carro, tá bem ajustado para mim com muita generosidade. Ele realmente é um carro muito amplo aqui na parte interna, né? Ele é cinza. O único detalhe que eu acho é que quase na minha altura já está perto aqui, porque o estilo do carro, né, na traseira aqui, ele é um pouco mais baixo, mas não falta espaço de jeito nenhum. Aliás, ele é o único carro que tem banco traseiro é aquecido. Ele é aquecido aqui no lado, do outro lado, só o do meio que não é aquecido. Então, é um carro muito interessante. Quando a gente olha aqui em relação ao acabamento dele, ó, e o espaço, olha que espaço que eu tenho, muito bom aqui. O banco parece meio estreitinho, né? Mas não é estreito não, a base dele é um pouco maior, é bem confortável. Olha que espaço grande que eu tenho aqui para poder me movimentar. Não tem túnel central, embaixo ele é totalmente baterias. Não tem saída de ar-condicionado, porém tem duas USB, mas ele resfria bem, viu? Ele tá ligado, silêncio total, mas ele resfria muito bem. Só que tem algumas coisas que ficam faltando, que eu acho, né, pro preço desse carro. São 6 airbags, é bem equipado, freio a disco, tal, nas 4. O acabamento dele é cinza, mas ó, ele é totalmente plástico, não tem couro, não tem couro, não tem couro. Os botões e o perfil do acabamento são diferentes do Onix, mas ele até que é um carro simples, ainda tem soluções como o pininho. Uma coisa que eu acho que falta, se a gente olha aqui na parte dianteira, é que apesar do banco ser em couro, né, a gente tem um couro cinza com essa costura diferente, ele não tem ajuste elétrico, mas ele tem aquecimento. Olha que coisa curiosa. Então, entre outras coisas curiosas que esse carro tem, ó, para vocês conhecerem,
Vai deixando sua opinião, o que você acha desse perfil de acabamento? É bem diferente. Ele é todo plástico, não é soft touch, mas é um plástico bom, não é um plástico muito ruinzinho como a gente vê em alguns carros aqui. Olha que superfície bonita, né? Ela dá um efeito meio de quartzo, né? Aqui é um branco brilhante, não um preto brilhante. Aqui tem a moldura cinza, tá vendo? Meio que imita aço escovado, a saída do ar, que aliás, ar é a única coisa que você vai ouvir de barulho aqui, ó. A tela é digital, mostra o consumo, ele tá ligado, tá consumindo 1 kWh, e a autonomia dele, 397 km, que eu ainda tenho. No total, são quase 500 km de autonomia. Caramba! E isso é o que me chama muita atenção na hora que você for comprar um carro elétrico, começar a comparar carros elétricos aí à venda no Brasil, você vai ver que ele custa, ó, 224 mil. O Nissan Leaf custa 200 mil, mas o Nissan Leaf tem metade da autonomia praticamente que esse carro. Esse carro, 480 km de autonomia. É muita coisa, praticamente o que a gente roda em uma semana, né? Vamos dizer assim, um tanque por semana, um tanque de etanol por semana. E aí você vendo que o carro da General Motors, ele é mais potente, ele tem mais autonomia, ele está mais ajustado aí para as necessidades e olhando para os outros carros elétricos que a gente tem. Renault Zoe, por exemplo, o JAC Motors EV20, não podemos esquecer dele, e também temos o Nissan Leaf. E agora o Chevrolet Bolt, eu estou analisando ele um pouquinho mais. Equipado ele é, o volante tem a mesma identidade dos outros carros da GM, né? Imita aço escovado aqui, ó. É quase, não posso dizer que é um cromado aqui. E aqui a gente tem alguns itens que são um pouco diferentes, né? Ele tem esses comandos aqui que eu não descobri até agora para que servem. Ó, ele tem umas aletas aqui, mas não é aleta do câmbio, tá? É para você cancelar e para você avançar ou subir o volume, tá vendo, ó? São comandos para você poder trabalhar com a multimídia dele. Aliás, a multimídia é super completa porque no geral ele não tem muito botão, tá vendo? Controle de ar-condicionado é digital, tá vendo? Ó, ele tem o controle por aqui. Por aqui você também tem comandos do ar-condicionado, nessa tela que é grande, meio deitada, posição meio diferente, e a gestão de energia, que é o ponto mais legal desse carro. Gestão de energia porque dá para você usar modos de condução diferentes, né? Ele mostra o que está consumindo, quanto tem, o que ele recomenda você fazer. Eu acho muito interessante. Ele tem até um modo, quando você fala de economia, ele mostra o carregamento, como é que é feito, como é que você pode programar. Eu inclusive carreguei esse carro lá na Napascar, né? E aqui a gente tem o pack de baterias que na verdade mostra quanto temos de carga, ó, tá vendo? Olha que resolução, que bacana. Tá vendo? Ele tem ali, vamos dizer, 85% da nossa bateria, ainda muito novinho. Eu carreguei, voltei para casa, andei um pouquinho. O motor elétrico é bem simplificado, né? Mas é um carro muito legal e essa multimídia também é legal. Tem Apple CarPlay, Android Auto, espelhamento de celular, tem tudo. Só não tem, por exemplo, um carregador de celular por indução. Ele tem pontos de USB, tem 2 controles de modo de condução e até um modo esportivo, olha que legal. E o som do Bolt é de muita qualidade, é um som Bose, né, de alta potência, e tem um recurso muito legal, ele tem câmeras, sensores, essas coisas todas. Se a gente olhar aqui para o nosso retrovisor, ó, vou fazer um truque para vocês, vou colocar na marcha a ré. Se você vier aqui, olha que bacana, você vê com altíssima resolução ali o que precisa para você poder manobrar e para você enxergar com uma câmera traseira de alta resolução. Não quer? Tá me vendo ali? Se você quer algo mais legal do que isso, pode usar essa câmera de alta resolução. Ele também tem o sistema OnStar, né? Aquele concierge lá. Olha que resolução bacana. Então realmente é um carro com uma multimídia muito diferenciada, mas é o que a gente esperaria de um carro elétrico. Um pouco de tecnologia. Apesar disso, ele não tem controle de cruzeiro adaptativo, mas ele tem alerta de frenagem. Se você precisar e não detectar qualquer obstáculo, ele detecta e freia para você. A alavanca do câmbio tá aqui, né? Ele não tem marchas, né? Carro elétrico não tem relação de troca de marcha, não tem rotação. É bem facinho. Você vai movimentar ele é uma alavanca eletrônica, né? Colocou no D ou então colocou no L de low para ele dar um efeito de freio motor, controlar na descida, ou então você vai controlando, parou, P, e ele já aciona o freio, que você pode acionar também, e é um freio de estacionamento do tipo elétrico. Porta-latas e garrafas, outras coisas, meu álcool gel por aqui, a chave dele que é legal, ela tem uma trava do sistema de abastecimento, ó, que é só você apertar, alarme, trava, liga, desliga, e a chave parece a dos modelos da Chevrolet a combustão.
Agora, quando a gente abre o capô do carro, é que a gente não vai encontrar o que está acostumado a encontrar, né? Um motor que aquece, um motor quente. Isso a gente não encontra no Bolt. Ele usa a tração 100% elétrica, não é híbrido, não é flex, não tem nada disso. Aqui você vai encontrar o conjunto motor, né? Conversor, né? Toda a parte que converte a energia que ele tem de baterias para as rodas do carro, e você tem menos perda de energia, por isso que o carro elétrico é tão interessante, né? Uma das curiosidades, esse motor tem 203 cavalos. Aqui a gente tem um sistema que auxilia no resfriamento e também tem o ar-condicionado, né, o mecanismo à parte. Ele tem sistema de resfriamento para ele trabalhar na temperatura ideal. Porque você sabe, motor elétrico é igual a, sei lá, um equipamento celular. Se ele aquece muito, ele perde eficiência. Se ele esfria muito, ele perde também. Tem até a mantinha aqui, mas não precisava, né? Uma manta de ótima qualidade. Tem ali também o isolamento na parte do motor ali do cofre, mas também não precisava, porque não aquece, não faz barulho. Ele tem um sistema aqui, ó, tá vendo? De ventoinha, tudo para poder resfriar e trabalhar muito bem com o motor do Chevrolet Bolt. A tampa é bem levinha, né? Mas ele não tem os braços pantográficos, né? Ele tem só a alavanquinha simples. Ele tem as suas simplicidades, né? Olha que levinha que é a tampa. Vou fechar ela aqui, ó. Mas ele não tem banco elétrico, eu acho que ficou devendo isso. Então vamos lá. Ele custa o equivalente a 4 Chevrolet Onix de entrada ali na faixa de 60 mil reais, né? Praticamente esse valor. Ou com o preço dele você compra 2 Tracker automática ou 2 Chevrolet Cruze, um carro 1.4 turbo, anda bem, bacana. Ele custa o dobro desse carro. Só que quando você vai fazer o custo, consumo, manutenção, ele é bem interessante. E eu já fiz essa conta de consumo, quanto custa o abastecimento do Bolt. É feito por aqui, né? Você deixando ele destravado, você vai abrir aqui, conectar o cabo carregador, ele vai aparecer verdinho ali, como vocês viram nas imagens que eu usei o eletroposto gratuito lá da Napas, né? Então é bem facinho, conectou aqui, travou, depois você vem aqui, ó, no off, tá vendo? Você vai apertar o botão para você poder soltar o carregador. É bem simples. E o custo de uma recarga completa hoje, com a nossa energia no Brasil, para um tanque, digamos assim, é mais ou menos de 27 a 30 reais uma recarga, mas você vai rodar 480 quilômetros do modo econômico. Vamos chutar que cai um pouquinho para você andar no modo normal, né, usando potência, se precisar. O custo por quilômetro rodado nesse tipo de carro, ele é bastante acessível, bem interessante. Então, apesar do custo mais alto de aquisição, é um carro bem interessante aí para o seu dia a dia. Claro, né? Eu quando falo de carro elétrico, eu acho que é interessante, eu sou um entusiasta, eu acho que é uma transição bem possível, só que no Brasil a gente tem que gerar mais energia. Não adianta todo mundo comprar carro elétrico ou vender muito carro elétrico e a gente não ter onde abastecer. Mas para esse momento de transição, você ainda pode usar na sua casa, você pode instalar um wall box, pode colocar uma tomada aterrada até 110 ou 220 volts e você recarregar o carro na sua casa enquanto você está parado com ele, né? Dormindo, fazendo seus afazeres de casa. Não é sempre que você está usando o carro. Fazendo essa conta, você quebra muito preconceito e de repente você pode ter um carro como esse. 200 cavalos, anda bem o Chevrolet Bolt, e eu acho que é um carro bem interessante, principalmente porque ele é o mais potente e é o que tem mais autonomia entre os carros brasileiros. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo da TV Automotivo e a gente se vê nos próximos. Avaliações, guias de som e acessórios, todas as informações do mercado automotivo você encontra aqui. Obrigado e até mais.